proposta do Flamengo para o Corinthians, tem também uma segunda proposta envolvendo o Michael e mais uma quantia em dinheiro para o Corinthians. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre SAF no Timão. Está para ir para votação? Vai para votação? Como está a atualização da possível SAFiel? Vou trazer para vocês novas informações referente a esta informação e nova reunião por reforços entre Fabinho Soldado, presidente Osmar Stabile e também o diretor executivo Fabinho Soldado, tá? Vou te contar tudo neste vídeo para você ficar atualizado. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, vamos iniciar esse vídeo aqui então falando sobre nova reunião que aconteceu com o tema reforços no Corinthians, em que participou aí o treinador Dorival Júnior, Fabinho Soldado e também o presidente atual Osmar Stabile, tá? Já é a terceira reunião que acontece entre esses três integrantes para tratar do tema reforços no Corinthians. A grande questão é que as reuniões acontecem e a gente esperamos que tenha ação em cima das coisas que acontecem na reunião, porque o que vemos hoje no mercado da bola é um Corinthians totalmente apático, é um Corinthians totalmente a passos lentos comparado aos rivais do Corinthians, que está no Brasileirão, que está na Copa do Brasil, enquanto esses jogadores negociam com jogadores bons no mercado, jogadores que realmente têm mercado, jogadores que têm contrato, que estão apresentando bem nas suas respectivas equipes, o Corinthians está atrás de Patrick, o Corinthians está atrás de David Pastor, o Corinthians esteve atrás de Igor Vinícius, o Corinthians está atrás de Biel, lá do Sporting de Portugal, que nem titular joga há não sei quanto tempo. O Corinthians está atrás de jogadores que são oferecidos para o Corinthians está atrás de jogadores que são oportunidades de mercado, que são jogadores apostas. Aí você escolhe o melhor termo que você achar por esses jogadores meia boca, porque as reuniões elas são importantes, mas desde que é apresentado a realidade. A realidade nós sabemos que é um caixa financeiro catastrófico, mas o Corinthians sempre esteve com o caixa abaixo, por sempre dever quantias milionárias, né? Era 2 bilhões, agora aumentou para 2 bilhões e meio, mas sempre aí conseguiu destacar. O Augusto Melo, principalmente, reforçou o Corinthians aí com 15 reforços. Não estou falando que o Osmar Stabile tem que deixar as dívidas de lado e tem que afundar o Corinthians em dívida e trazer reforços, mas para nós, torcedores, é uma situação bastante ruim você ver um clube deste tamanho, com essa grandeza, se humilhando para David Pastor, do Farense de Portugal. E humilhar que eu falo é de você não ir lá e conseguir uma conclusão de contratação. É você ficar negociando por vários e vários dias com um jogador mequetrefe. É a mesma coisa eu chegar aqui, fiel, o Corinthians iniciou negociações com o David Pastor, lá do Farense, para substituir o fraco Léo Maná, que a nossa diretoria incompetente renovou até 2029. Beleza. Fiel, Corinthians fechou com o David Pastor. Beleza. Não tem isso, porque todas as negociações do Corinthians, mesmo com jogadorzinhos, vai de semanas a semanas para depois levar não. O Corinthians levou não do Patrick, já foi a terceira vez e continua insistindo em contratação de Patrick. O Corinthians tem que se valorizar mais. As reuniões são importantes, tudo bem. Pode ser que o Dorival apresentou novos nomes para a diretoria do Corinthians, ou pode ser que a diretoria do Corinthians falou que os nomes que o Dorival apresentou o Corinthians não conseguiu concluir negociação e estão elaborando novos nomes no mercado, só que o Corinthians precisa agir. Foi igual eu trouxe no vídeo anterior aqui, eu queria chegar aqui e trazer um grande nome para vocês, fiel, mas não. E quando tem uma perspectiva de um grande nome, é envolvendo um grande jogador que já está no Corinthians, que é o caso do Michael Garro, que eu vou trazer para vocês no final do vídeo. Então, realmente, eu não estou defendendo o Augusto, longe disso, tá? O que eu estou trazendo para vocês é um Corinthians totalmente frágil. Eu tenho o canal já faz 3 anos, fiel. Há 3 anos que eu tenho esse canal e eu nunca vi na minha vida um Corinthians tão apático no mercado da bola igual está agora. Um Corinthians tão frágil financeiramente igual está agora. Sempre deveu, mas tão frágil assim financeiramente, indo atrás apenas de jogadorzinhos. A gente não tem um jogador que chega para resolver os nossos problemas. Corintianeiro, qual que é a circunstância, qual que é hoje no Corinthians a nossa maior posição de carência? É o setor defensivo. Então você escuta falar de Patrick, você escuta falar de um zagueiro que fez bem um campeonato paulista, ou de um zagueiro de um Juventude, você não escuta falar que o Corinthians está
né, no futebol do Sul da América contratando um zagueiro top. Trouxe aqui que poderia vir aí um Paulo Dias caso vendesse o Yuri Alberto. Então o Corinthians hoje está muito apático no mercado da bola. E sendo assim, a gente tem que encarar a realidade então, que a gente vai trazer reforços meia boca, porque não adianta ficar fazendo reunião. Você faz 3, 4, 5, todos os nomes que são apresentados o Corinthians não consegue contratar, aí o Dorival tem que elaborar uma lista de acordo com o Corinthians, com jogadores em fim de contrato, com jogadores que não estão jogando bola ou com jogadores que é possível o Corinthians conseguir um empréstimo. Assim você não monta uma equipe competitiva. Assim você não consegue disputar título. Assim você não consegue estar no Super Mundial do ano que vem. Assim você não consegue uma Libertadores. Assim você não consegue ser campeão. Assim você não consegue passar do Palmeiras nas quartas. E não tô falando isso para jogar bravo, mas o Palmeiras é favorito. Eu tô errado ou tô mentindo? Eu tô sendo menos corintiano que você em falar a verdade? Ah, corintianeiro, mas a gente foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Fomos campeões pela raça, pela determinação, pela história, pela grandeza, mas o Palmeiras era favorito. E continua sendo favorito. E a água, o raio, não vai ficar batendo sempre no mesmo lugar. É lógico que eu vou torcer pro Corinthians, porque isso aqui é minha vida. Eu vou torcer pro Corinthians igual um louco nessa Copa do Brasil para o Corinthians classificar. Mas a gente tem que ser realista o que acontece com o futebol. E mesmo que classifique, pega um Flamengo lá na frente ou pega outro time mais forte, mesmo que seja campeão, não é convencendo. É isso que eu quero trazer para vocês. Corinthians precisa de reforços contundentes, reforços que chegam para resolver. Não adianta você marcar 10, 15, 20 reuniões e você não tem nem a perspectiva. Corintianeiro, o que você fala sobre perspectiva para nós corintianos? Olha, Osmar Stabile chegar, torcida corintiana, acalma, respira, vamos aguentar esse ano, vamos lutar aí pro meio da tabela esse ano. No ano que vem, o patamar vai mudar, as coisas mudou, o estatuto mudou, essa Fiel tá chegando, ou outras informações importantes que dá perspectiva de futuro pra gente. O Corinthians nem isso tem. Então a gente tem que esperar um mercado da bola totalmente apático, um mercado da bola totalmente, vamos dizer assim, fudido do Corinthians mesmo, apenas com oportunidades de mercado, e você não tem nenhuma esperança futura, porque o Corinthians continua devendo, o Corinthians não tem plano de ação, o Corinthians não muda o estatuto, que a torcida já cansou de protestar lá para mudar o estatuto. O Corinthians não tem perspectiva, cara. O Corinthians tá um time morno. Um time que está devendo há quanto tempo e não quita aí nem 10% da sua dívida? O Corinthians há quanto tempo está no mercado da bola trazendo jogador oportunidade de mercado? O Corinthians está há quanto tempo aí foi ganhar um título paulista, um paulistinha agora que a gente tem mais de 30, com o Augusto Melo agora, e mesmo assim porque o Augusto Melo ainda foi arrojado em contratar, investir em lá, e ganhamos no nosso arquirrival. Então o Corinthians hoje está um time morno já faz anos, que você não consegue evoluir, você não consegue alavancar, porque as pessoas que estão lá não deixam o Corinthians subir, não deixam o Corinthians alavancar, você não paga suas dívidas, o Corinthians fica estagnado, brigando para não cair, brigando para não cair, brigando para não cair, aí dá um tiro ali na Copa do Brasil, vai bem um pouquinho, depois cai, aí vai bem um pouquinho no Brasileiro, ganha umas 3, 4 rodadas, depois cai de novo, você não consegue manter uma regularidade, você não consegue trazer um grande nome do mercado, e quando traz é através da patrocinadora Master, que a Esporte da Sorte conseguiu trazer o Memphis. Então o Corinthians está estagnado e algo tem que ser feito. O Corinthians não pode continuar assim para sempre, porque senão para sempre a gente vai continuar aí, classifica na Libertadores, sai na fase de grupo, ou sai na fase seguinte, ou nem classifica. Ou vai para uma Sul-Americana, chega um pouquinho lá na frente e cai. Copa do Brasil, chega um pouquinho na frente e cai. Corinthians já tá assim há quantos anos, Fiel, que o Corinthians tá assim, do jeito que eu acabei de falar para vocês? Já faz anos. Então ou tem uma mudança radical, ou vamos continuar assim. E pode fazer 20 reuniões, se algo não for feito de verdade, se não tomar uma decisão de verdade, uma decisão radical, o Corinthians vai continuar a ficar vendo navios. Quero que vocês comentem sobre isso e comentem sobre essa possível reunião aí, essa nova reunião, se pode ter um ar de esperança de reforços pontuais aí para o nosso timão, tá? Fiel, antes da gente entrar nesse assunto de Garro e Michael, vamos falar aqui sobre possível SAF do Corinthians, muitas pessoas pedindo atualizações e eu fui me informar sobre essa Fiel. O que eu trouxe para vocês, primeiramente, que é quem me acompanha esse vídeo há muito tempo atrás, que eu nem queria me aprofundar no assunto e mesmo assim eu aprofundei porque é um assunto que começou a interessar muitas pessoas, eu trouxe como funcionaria o negócio, como funcionaria as cotas, o que era essa SAFiel envolvendo o Corinthians. Trouxe para vocês, se vocês aí quiserem eu deixo aí
um comentário aí com um link do vídeo que eu expliquei tudo certinho para vocês, tá? Mas o que acontece nessa situação? Porque eu não queria aprofundar. Porque está estagnado, porque está morto. Um projeto maravilhoso foi apresentado por Vinícius Cascone. Desculpa, Fiel. E isso não vai se fazer, sabe o que vai acontecer? Não vai passar nem sequer para votação. Não vai ser nem avaliado, porque não atende o interesse dos envolvidos. Fiel, o Corinthians, a nova mudança do estatuto, essa Fiel chegaria mudando o estatuto do Corinthians e os diretores seriam aí remunerados, coisa que não é, presidente não é remunerado, muitas pessoas no Corinthians não são remuneradas, conselheiros, e eles começariam a ser remunerados. O que acontece? Você evita fraudes quando você começa a pagar um salário para a pessoa que está lá. Eu achei essa ideia legal, tá? Eu acho que um presidente tem que ser remunerado. O cara está lá todos os dias trabalhando e não ganha R$1. Isso induz a pessoa, quando vê um grande contrato na frente, ou fazer notas frias. Desculpa, tá, Fiel? Não vou cortar, não. Ou fazer notas frias, ou envolver aí em negociações diferentes em que pode prejudicar o Corinthians de certa forma. Isso é possível existir, isso é possível acontecer, tá, Fiel? Isso é bem possível, por isso a remuneração ela é importante. Só que isso é a pior ilusão que nós poderíamos aqui aceitar, porque no máximo, quanto seria a remuneração de um cara desse? Remuneração dele ele seria quantos? Quanto seria o seu teto? E quantos que eles não faturam quando eles querem roubar o Corinthians? Faturam milhões em uma transação. Então não é um salário que vai fazer os caras mudarem de ideia. E a votação dessa Fiel eu não quis aprofundar realmente por causa disso, porque já está caindo no esquecimento e vai cair no esquecimento. O Corinthians nunca vai virar SAF com o Conselho Deliberativo lá. O Corinthians nunca vai virar SAF enquanto Renovação e Transparência tiver o maior número de pessoas no Conselho Deliberativo, Fiel. Para o próximo presidente vai ser um deles, porque eles têm o maior número de votos. Então eles vão criar chapinhas no Corinthians, as chapas, em que vai ter as coligações, em que o maior número de votos que a Renovação e Transparência vai eleger um cara que está no Conselho Deliberativo, o maior número de votos, e concentrado da Renovação e Transparência. Isso não pode. E isso é a mesma coisa de você esquecer a democracia. É a mesma coisa de você pegar um partido só e colocar a maioria onde eles têm direito de votar. Então um partido tem a maioria de direito de votação, que é a Renovação e Transparência, o Partido da Renovação e Transparência. Então o Conselho Deliberativo é formado por Renovação e Transparência. Então eles aprovam o que quer e o que não quer no Corinthians. E vocês acham que essa Fiel vai ser aprovada? Vocês acham que essa Fiel, mesmo se for para votação, vai ser aprovada? E nem vai ser. Porque eles falam, gente, para que a gente vai votar isso? Não nos favorece, não é do nosso interesse, isso não vai nem para votação. O Romeu Tuma Júnior disse em entrevistas passadas que o Corinthians, cara, o Corinthians já tem pronto a mudança do estatuto, e isso já está há anos pronto, ele mesmo disse, mas nunca colocaram para votação e nunca vão fazer. Às vezes, para tentar ludibriar a torcida, eles vão mudar algumas cláusulas só para disfarçar e vai deixar tudo do jeito que está. Mas eles nunca vão querer perder o direito de ter o maior número de votos. Então eles não vão abrir o Corinthians para uma SAF, vender 60 mil cotas para inteirar 1,5 bilhão, para aí 50 mil corintianos, 30 mil, 10 mil, 20 mil ter direito à votação para presidente, porque eles perdem o poder, eles perdem o poder de governança, eles perdem o poder de estar no status maior, de estar na cadeira maior. Infelizmente é assim hoje no Corinthians. Então a SAF, Fiel, estou aqui para trazer para vocês que não foi para frente e não vai para frente. Estava certo desde o início. Enquanto for formado por Renovação e Transparência o Conselho Deliberativo, nada que não for do interesse deles vai para frente. Nada que for do interesse deles vai para frente. Coloquem isso aí na cabeça de vocês, tá? Então a SAF no Corinthians, essa Fiel, pode pôr um peso em cima, um tijolo em cima, um caminhão em cima, porque não vai para frente. Já estagnou, já nem está sendo comentado mais, porque realmente pode chegar um bilionário aí das Arábias, do Catar, da onde for, de Dubai, pode chegar lá e ofertar um caminhão de dinheiro para comprar o Corinthians, que nada vai acontecer, ou pode fazer um projeto maravilhoso só do departamento de futebol, que nada vai acontecer, porque não atende aí os interesses dos próprios envolvidos, tá? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Fiel no Timão já era. Vamos passar para a próxima informação, que é referente a... tá, Fiel, ótima notícia que eu pus na capa antes que vocês falem. Cara, você só tá falando coisa ruim do Corinthians. Como é que você põe ótima notícia? Só para esclarecer para vocês, é sobre essa reunião de reforço
que a gente espera que pode sair alguma coisa de lá, tá? Então por isso que tá ótima notícia. Já sobre essa informação que saiu, tá, Fiel? Sobre uma possível troca, o Flamengo fez 2 propostas pro Corinthians, pelo menos é o que chegou de informação, tá? Uma proposta de cento e poucos milhões de reais, não dá os 189 milhões de reais, tá, Fiel? Confirmei, não dá os 189, vai dar aí uns 150, 170 milhões de reais, proposta do Flamengo por Rodrigo Garro. O Corinthians recusou essa proposta, agora eles estão tentando envolver o Michael na negociação. O Michael, que não está feliz no Flamengo, não é o Michael o titular absoluto do Flamengo como ele gostaria de ser. O Michael, que estava até cotado para sair para o Qatar, tinha proposta do Qatar para tirar o jogador e ele quer sair do Flamengo. E o Flamengo está tentando usar esse artifício para contratar o Rodrigo Garro. Aliás, o Flamengo está doido por Rodrigo Garro, já que uma vez o próprio Gerson aí já foi vendido para o Zenit. Detalhe importante, palavras do Osmar Stabile, que trouxe no primeiro vídeo que o Corinthians não vai ceder jogadores para times brasileiros, que vai vender só para o exterior e vai dificultar ao máximo a saída desses atletas. A grande questão aqui é que eu já trouxe informações que toda negociação envolvida, ela não depende só do atleta, ela não depende só do clube, ela também depende do atleta. E se o Rodrigo Garro quiser sair, o Corinthians às vezes, de repente, pode até ceder para o Flamengo, pode até ceder para um time da Europa, vai muito da vontade do atleta também. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Eu não vou cravar para vocês que realmente essa informação ela é totalmente verídica, tá? Eu ia trazer essa informação só no dia de amanhã para esperar confirmar, mas eu falei, não, já vou trazer para vocês que o Flamengo envolve Michael numa possível negociação com o Rodrigo Garro. Eu já vou falar de antemão a minha opinião para vocês. É coisa de criança isso aí, né? É uma babaquice, né? Michael, que já rejeitou o Corinthians tantas vezes, e você envolveu o seu principal nome numa troca com o Michael, lógico que é um ponta direita, né, Fiel? Michael é um ponta esquerda, um cara muito habilidoso, um cara rápido, um cara que joga muito bem. E detalhe importante, o Flamengo voltaria ainda uma grana para o Corinthians em cima dessa transação. Só que o Rodrigo Garro é do Rodrigo Garro, né, irmão? O Rodrigo Garro é o melhor meio ofensivo do Brasil, na minha opinião. O Rodrigo Garro tá recuperando. Vocês vão ver agora na volta do Super Mundial, ele treinando todos os dias, com o ritmo de jogo em dia, com o físico em dia, vocês vão ver esse cara voar. Vocês vão ver esse cara meter gol. O que não pode é o Léo Maná jogar do lado de Rian, do lado de o nosso Garro jogar ao lado de Rian, jogar ao lado de Maicon, que aí não vai virar verão. Se jogar ao lado de Carrídio, se jogar ao lado de outro meia bom, Breno Bidon ali, se tiver num dia bom, aí o Rodrigo Garro vai aparecer. O que não pode é o Dorival também dar um de professor Pardal e ficar insistindo nesse Maicon, pelo amor de Deus, né, fiel? Jogar ao lado de Charles, aí você pode pôr lá o Iniesta na fase boa, que não vai virar verão. Então, existe essa possibilidade. E, segundo informações, o Corinthians estuda por envolver um grande jogador e uma boa volta de dinheiro. Eu já acho palhaçada, não só porque o Michael recusou o Corinthians lá atrás, porque o Garro é o Garro, o melhor meio ofensivo do Brasil, e envolver jogadores não basta. E é aquilo que eu falei para vocês lá atrás, que está combinado, Fel. Para o Corinthians envolver um grande jogador, que ainda o Michael é um grande jogador ainda, né? O Corinthians tem que envolver grandes jogadores do seu time. Então o Corinthians está com um poder financeiro totalmente frágil hoje em dia. E com certeza eu não aprovo esse tipo de contratação. Eu não sei a opinião de vocês, por isso que eu quero que vocês comentem, o espaço é de vocês, porque eu quero muito saber o que vocês pensam referente a isso, tá? Amanhã eu vou confirmar 100%, mas é quase certeza que sim, o Flamengo quer envolver o Michael numa negociação com o Corinthians, tá? Podem confirmar aí, é certeza, tá, fiel? Porque senão eu não ia trazer para vocês, eu tava com uma pequena dúvida, mas é certeza sim, a fonte é confiável. O Flamengo tenta envolver Michael com o Corinthians aí numa possível troca e ainda voltar alguns valores pro Timão. Eu realmente acho uma babaquice, se o Corinthians aceitar, vai estar errando muito. Espero que o Osmar Stabile cumpra a sua palavra de dificultar ao máximo e segurar. Fiel, e segurar esses 3 jogadores, Memphis, Yuri e Garro, tá? Vende o Bidonzinho, cara. Né, com todo respeito ao Bidonzinho, vende o cara. O Bidon tem mercado na Europa e vai chegar a proposta oficial pro Bidon. Com todo respeito, fiel, todo respeito máximo. Se o Corinthians vender o Rodrigo Garro, o Corinthians afunda de vez. Aí o Corinthians vai brigar para não cair, porque o Corinthians vai perder o seu principal meio ofensivo, mesmo que não venda o Yuri e o Memphis, tá? O Corinthians vai perder seu principal meio ofensivo hoje, que é o Rodrigo Garro. É um jogador extraordinário, joga muita bola e o Corinthians sem meio ofensivo não consegue jogar desde a época do Renato Augusto. Quando o Renato não jogava, o time não jogava. A mesma coisa com o Rodrigo Garro, tá? Tem que segurar o Rodrigo Garro, cara. Um centroavante,
Você acha um meia boca para colocar ali, um no lugar do Memphis, você acha de monte aí, porque tá jogando bem, mas não é aquilo que pelo que ele ganha, não apresenta, não dá os frutos que a gente espera pelo aquilo que ele ganha. Então realmente ainda você dá para dar uma tapeada, mas o meio ofensivo não dá para você tapear. Ou você traz um cara gigante, um cara muito bom da Europa, em que o Corinthians não tem dinheiro para isso, ou você mantém o Rodrigo Garro. Mas como que você mantém o Rodrigo Garro? Você tem que chegar no cara, velho, e oferecer um aumento salarial, que até agora não tem feito. Então o Corinthians parece que está querendo que o Rodrigo Garro saia. Dinheiro, né, fiel? Dinheiro em caixa. Então vamos aguardar, qualquer informação nova eu trago para vocês, tá? Comentem se eu tô certo, se eu tô errado, o que vocês acharam do vídeo, comentem sobre todas as pautas mencionadas, que eu vou estar online respondendo os comentários do vídeo anterior. Já aproveita e respondo desses também. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!